E se a vítima morre durante a tramitação de um processo que é de ação penal privada, vamos pegar novamente o exemplo da injúria, digamos que a vítima morre durante um processo que ela deu início, uma ação penal que ela deu início e que tem como objeto a injúria. As consequências são diversas, dependendo se é ação penal privada por excelência, aquela essencialmente privada, ou se é uma ação penal privada personalíssima. Porque se for ação penal privada personalíssima, ocorre a extinção da punibilidade. E no Brasil, no nosso Código Penal, temos um exemplo de ação penal privada personalíssima, aquela que somente a vítima pode dar início à ação penal, promover a queixa-crime e continuar dando tramitação àquele processo. Somente um caso de ação penal privada, que é o do artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento. Nesse caso, somente a vítima pode dar início ao processo, oferecendo a queixa-crime, e também dar prosseguimento a esse processo. Portanto, é uma ação penal privada personalíssima, não ocorrendo uma sucessão processual. Se a vítima morre nesse tipo de processo, ocorre a extinção da punibilidade, porque os legitimados para promover a queixa-crime não podem continuar esse processo. É algo que portanto, incabível. Não podem continuar dando tramitação a esse processo que trata de uma ação penal privada personalíssima. Entretanto, nas outras hipóteses de ação penal privada, portanto, fora desse caso de ação penal privada personalíssima, e também quando não se trata da ação penal privada subsidiária da pública, que aí o Ministério Público vai dar impulso, caso entenda que situação de dar prosseguimento ao processo penal. Fora desses casos, na ação penal privada normal, a ação penal privada simples, por excelência, como a da injúria, temos que a morte da vítima, em caso de falecimento do ofendido, é possível o reconhecimento da perempção, que é uma extinção da punibilidade, uma causa extintiva da punibilidade, se no prazo de 60 dias não for realizada a habilitação processual de algum daqueles legitimados que eu mencionei anteriormente. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e também podendo ampliar, ainda que não previsto na lei, para aqueles que são companheiros ou companheiras. Então, nesse caso, repito, na ação penal privada por excelência, fora da ação penal privada subsidiária da pública, fora da ação penal privada personalíssima, em todos os outros casos de ação penal privada, ocorrendo a morte da vítima, a família, esses legitimados, têm um prazo de 60 dias para fazer a habilitação no processo penal. Se não fizerem essa habilitação no processo penal, deve ser extinta a punibilidade em decorrência da perempção. E essa extinção da punibilidade pode ser declarada até de ofício, não é algo que necessite do pedido da defesa. O juiz, o Ministério Público podem, analisando aquele processo, vendo que ocorreu a morte da vítima e não houve uma habilitação processual, podem, no caso do Ministério Público, requerer e, no caso do juiz, decidir pela extinção da punibilidade em decorrência da perempção pela falta de habilitação processual no prazo de 60 dias após a morte da vítima que promovia essa ação penal privada. Portanto, era o principal interessado no prosseguimento daquele processo penal, e se a família, os legitimados, não se habilitaram, entende-se que houve desinteresse no prosseguimento desse processo. O artigo 60 do Código de Processo Penal é o dispositivo legal que trata dessas e de outras hipóteses de perempção no processo penal. Portanto, leiam o artigo 60 do Código de Processo Penal, que vai ajudar a entender um pouco mais sobre a perempção.